Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos fecharam então de forma mista, com o SP500 e o Nasdaq a caírem, enquanto o Russell 2000 e o Dow Jones a negociarem então em alta. De acordo com o texto já divulgado do testemunho de hoje de Powell, ele dirá basicamente ao Comitê Bancário do Senado que, embora a inflação tenha aumentado mais do que o esperado, irá começar a abrandar em breve, portanto, a velha retórica de que o aumento da inflação é transitório. Também notícias de que dois membros da Fed, Rosengreen e Kaplan, demitiram-se depois então da controvérsia em torno dos seus investimentos pessoais. Em relação à ação asiática de hoje, a ação asiática foi então mista, com alguma indecisão. O índice australiano a cair 1,40 aproximadamente, os índices chineses a valorizar em torno dos 1%, o índice japonês a cair 0,70% e o índice da Coreia do Sul a cair mais de 1%. Isto no dia em que o governo chinês pretende investigar então o caso da Evergrande, e a imprensa chinesa também avançou que o país quer realizar mais de 25 investigações sobre as maiores instituições financeiras da China. Na Europa, para já, um sentimento mais negativo, como estamos aqui a ver, com os principais índices a caírem cerca de 1%, o DAX 0,98%, o Eurostock 50 1,43%, o francês 1,40%, o italiano 0,90%, do lado das subidas apenas o índice russo e também o índice polaco com ligeiras valorizações. Também do outro lado do Atlântico, para já, perspectiva-se uma abertura em baixa dos respectivos índices e temos o VOLX a valorizar quase 4%. No calendário macroeconómico de hoje, temos poucos dados macroeconómicos. O mais importante será o índice de confiança do consumidor da Conference Board, referente então ao mês de setembro, que será divulgado às 15 horas nos Estados Unidos. As declarações de Powell, conforme já referimos, à Comissão Bancária do Senado sobre a resposta então à pandemia e também sobre o aumento da inflação, que superou então as expectativas, mas que se espera que seja temporário, e teremos ainda declarações de membros da FOMC, Bullard e Bostic, a discursar às 18h40 e às 20 horas, respectivamente. Teremos ainda os estoques de petróleo do API, às 9h40, como é habitual, às terças-feiras, em que se espera um valor de menos 2,3 milhões. Começando aqui pelo mercado de Forex, destaque então para o gráfico do Dollar Index. O Dollar Index quebrou finalmente este range em alta, um range que tem aqui um target teórico de 49 pips aproximadamente, o que, se projetarmos aqui no ponto de breakout, levará, grosso modo, aqui o Dollar Index para a zona dos 94 aproximadamente. Portanto, bastante espaço para subir. Teremos que recorrer aqui ao gráfico diário para procurar outras zonas de resistência, e cá está, tendência para já de subida, e reparem que parece que temos aqui uma linha de tendência ascendente que vai unindo aqui estes máximos e que poderá aqui coincidir realmente com uma vinda para a zona dos 93,80 ou mesmo 94 no caso do Dollar Index. Em relação ao Euro-USD, também marcar então mínimos diários, mínimos também semanais no dia de hoje, abaixo dos 1,17. Se quebrar aqui os 1,1670 em baixa, poderá também acelerar este movimento de queda. A Libra também em queda esta manhã. O Euro-Libra segue então a valorizar. Encontra-se agora numa zona de consolidação. A principal zona de suporte continua a situar-se aqui nos 85 cêntimos, mas o Euro-Libra para já a não conseguir acelerar em baixa, apesar de ter feito aqui esta vela de rejeição. Não está a conseguir acelerar, vamos ver até onde é que poderá ir. Para já, se fizermos aqui um Fibonacci Retracement, situa-se, grosso modo, na zona dos 50% de Fibonacci aproximadamente. Em relação ao AUD e o NZD, seguem também em queda. O NZD foi aqui o trade do dia de hoje, da oportunidade, depois de quebrar aqui esta zona de suporte dos 69,85, 69,95. Tem espaço para cair cerca de 50 pips até à zona dos 69,30. Em relação ao Yen, ganha também alguma força esta manhã, menos em relação ao dólar. O dólar Yen continua muito forte. Reparem que este swing já leva 220 pips de subida, mas o Euro Yen, depois de ter aqui atingido então esta zona de resistência, aliás este foi o trade
da oportunidade do dia de ontem, o nosso take profit foi atingido. Poderá agora haver aqui alguma consolidação nesta zona ou mesmo uma ligeira correção em baixa se o euro-yen começar a mostrar sinais de fraqueza. Em relação ao franco suíço, para já também a ganhar alguma força esta manhã, com o sentimento então de aversão ao risco a vigorar nos mercados, e o CAD também perde força, sobretudo em relação ao dólar esta manhã. Olhando para o mercado acionista, temos aqui o DAX a negociar já perto dos 15.400, continua a sua tendência de queda. O Eurostock 50 também em grande queda. SP500 também na zona dos 4.400. Regressou então aqui à base deste triângulo que havíamos identificado. O Nasdaq também mantém a sua tendência de queda. Grande queda mesmo no Nasdaq. Se vimos aqui no gráfico horário, poderemos ter aqui eventualmente a formação de um cabeça e ombros, conforme já havíamos referido aqui em vídeos anteriores. O Dow Jones e o Russell 2000 também em queda, ainda assim mais fortes que o SP500 e o Nasdaq. O petróleo continua a subir, a negociar acima dos $76. Não esquecer que temos então inventários do IPI mais logo às 9h40 e o ouro e prata mantêm-se então bastante desinteressantes no dia de hoje. O VOLX volta então às subidas. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.